Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Dirigentes e militantes da Central realizaram um ato de protesto em frente ao Banco Central, na Avenida Paulista, na semana passada. O motivo é a taxa de juros, a mais alta do mundo, e a decisão governamental de aumentar o superávit primário, reduzindo a produção e o consumo. Nós continuamos reafirmando, de que o desenvolvimento ele tem que estar voltado, focado na produção. O que nós vimos nos últimos anos é que a crise econômica ela é fruto exatamente da especulação financeira, ou seja, se gira apenas com especulação e não se investe na produção. E evidentemente que isso vai criando uma situação muito difícil do país sobreviver, porque o capital especulativo não gera emprego, não gera renda para as famílias, não gera renda para a população. Então, portanto, ele é um capital que fica apenas concentrado na mão de poucos, os lucros desse capital. Por isso que nós temos uma concepção de que todo o investimento, o máximo de investimento tem que ser feito na produção, exatamente porque a produção gera emprego, mexe com a economia, a engrenagem da economia cresce. Na medida em que as pessoas têm mais renda, compram mais e, consequentemente, a produção é mais alta para suprir, na verdade, esse consumo. Então, portanto, esta engrenagem precisa funcionar e funcionar bem articulada. E, na nossa opinião, investir na produção e, portanto, a queda na taxa de juros é importante exatamente para se investir na produção. Por isso que nós entendemos que o governo precisa tratar essas questões com muita prioridade. Portanto, na nossa opinião, elevar o superávit primário neste momento significa ir na contramão dessa posição e dessa perspectiva que a CUT defende. Por que é importante que não seja elevado o superávit primário? Porque na medida em que o governo eleva o superávit primário, ele gasta menos. O Estado gasta menos com seus servidores, gasta menos com a contratação de servidores, gasta menos com os serviços que o Estado tem que prestar e, portanto, isso faz com que menos pessoas sejam contratadas, faz com que menos serviços sejam contratados e, consequentemente, vai também impactar no emprego. Então, portanto, o superávit primário ele serve exatamente para pagar o juro da dívida, que é, na verdade, especulação financeira. Então, por isso que nós defendemos que o governo faça como fez no passado. Na crise de 2008, por exemplo, o governo cortou o superávit primário, reduziu o superávit primário e aplicou mais dinheiro na economia, mais dinheiro na produção, ofereceu mais crédito, fez com que a população comprasse mais e, consequentemente, o Brasil entrou por último na crise e saiu primeiro. E o que nós esperamos é que, neste momento, o governo adote medidas que faça com que não haja recessão no Brasil. Para a Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, em frente ao Banco Central, exigir a redução da taxa de juros que está sangrando o orçamento brasileiro, que está sangrando há muitos anos o dinheiro que deveria ser utilizado para investir em políticas públicas, em políticas sociais, para ampliar cada vez mais as nossas propostas de erradicação da miséria, da pobreza, mas que vem alimentando o lucro dos bancos, o lucro dos banqueiros. Pesquisa divulgada pelo DIEESE revela que 84% das negociações salariais realizadas no primeiro semestre deste ano obtiveram ganhos acima da inflação. Fomos conversar sobre o significado deste índice com José Silvestre, coordenador de relações sindicais da entidade. Tivemos aí 84% das negociações do primeiro semestre de 2011 tiveram algum ganho real de salário. Só foi um pouquinho menor do que 2010, mas tem que considerar que 2010 foi um ano muito bom. Desse ponto de vista, a gente até pode dizer que 2010 foi uma espécie de um ponto fora da curva. Então, os resultados de 2011 foram bons. Os ganhos reais ficaram em patamares, em termos de tamanho, semelhantes aos de 2010, que eu acho que é um outro dado também que merece destaque. Esse ano nós tivemos, principalmente no começo do ano, até por volta de maio, uma intensificação na mídia, martelando que os salários estariam causando inflação. Então isso certamente teve algum impacto nos reajustes, sobretudo naquelas negociações daquele primeiro semestre, daquele período do ano. Mas depois que se verificou que a inflação começou a ceder
e não tinha nenhuma evidência que os salários estariam provocando inflação, eu acho que isso acabou, em certa medida, contribuindo para que a gente tivesse também um resultado positivo dessas negociações. Você sabia que na cidade de São Paulo, o funcionalismo público não tem direito ao dissídio coletivo e, por isso, milhares de trabalhadores e trabalhadoras estão com os salários achatados há 16 anos? Diante desta situação insustentável, os servidores entraram em greve na semana passada, paralisando vários setores. Irene Batista de Paula e João Batista Gomes do Sindicep fizeram um balanço da greve e apontaram as futuras ações do sindicato. Bom, essa greve foi, como em qualquer outra categoria, foi o último recurso utilizado, o mais sério recurso utilizado pelo Sindicep, por conta da nossa campanha salarial. Qual a razão disso tudo, de chegarmos a essa situação? Nós entregamos uma pauta de reivindicações ao prefeito no dia 13 de fevereiro deste ano. Nós temos estabelecido já há algum tempo, alguns anos, como database para a recomposição salarial dos trabalhadores municipais, 1º de maio. Nós entregamos a nossa pauta no dia 13 de fevereiro e nós tivemos a primeira reunião para discutir questão salarial em junho. Nós passamos o tempo todo, de fevereiro a maio, sem nenhuma resposta do governo com relação à nossa pauta de reivindicações. Nós tivemos a última negociação no dia 30, né? E não foi uma negociação, foi a prefeitura se sentiu pressionada a nos receber. Por quê? Todo esse período que a gente fez alguma atividade por conta da campanha salarial, a gente encaminha para a administração os ofícios solicitando reunião. E todas as vezes que a própria prefeitura convocou o sindicato para uma reunião da mesa de negociação, nunca foi para fazer uma negociação, foi sempre para passar para o sindicato as decisões tomadas pela prefeitura. Então, olha só, nós entramos em greve na terça-feira, né? Na terça-feira teve uma negociação com o governo, onde o governo disse que não arredaria o pé, não apresentaria nenhuma proposta para o conjunto da categoria. Então nós decidimos a greve por tempo indeterminado, com uma nova assembleia hoje, e o que aconteceu foi que o governo endureceu, né? Especificamente no serviço funerário, começou a colocar a Guarda Civil Metropolitana para fazer os enterros e a remoção dos corpos, e deu uma declaração na imprensa de que ele ia punir exemplarmente os grevistas se não voltasse ao trabalho. E hoje a gente veio aqui para a porta do gabinete do prefeito, ele simplesmente não deu nenhum tipo de satisfação se receberia o movimento, e a gente decidiu manter a greve e fazer uma passeata pelo centro da cidade. Os servidores municipais de São Paulo decidiram ontem, dia 5, suspender a greve. A mobilização continua com uma reunião no dia 10, na sede do Sindicep. O Ministério do Trabalho e Emprego abriu para consulta pública a norma regulamentadora para o setor frigorífico. Isso envolve a saúde e a segurança de milhares de brasileiros, como disse Derlei de Oliveira, presidente da CONTAC-CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, Agroindústrias, Cooperativas de Cereais e Assalariados Rurais. Essa norma foi a consulta pública depois de 2 anos e meio de trabalho. Ela se iniciou por um grupo entre trabalhadores, empresário e governo, que começou a montar um documento, que isso é uma coisa que não é normal, é um grupo não oficial. Nós conseguimos isso devido à gravidade das doenças, do problema das doenças nos setores avícola e bovino. Depois desse documento, ele foi para a comissão oficial, e lá mais debate, mais negociação, e ela que resultou nesse documento que está agora em consulta pública. Todos os pontos de saúde são importantes, mas tem aqueles cruciais que para resolver, né? O problema da saúde dos trabalhadores não é um problema técnico, é um problema político. Quer dizer que se os empresários tiverem vontade política de resolver, resolve. E a vontade política muitas vezes tem custo muito alto, mas tem um custo que não tem como mensurar, que é a saúde do trabalhador. Então,
se vai fazer isso, tem que resolver o problema, porque saúde não tem preço. Então, os principais pontos é a redução do ritmo de trabalho dentro das fábricas, que é um ritmo insuportável. Pausas, porque é ritmo com movimentos repetitivos, isso que causa as lesões. Então temos que ter pausas, nós estamos defendendo cada 50 minutos trabalhado, uma pausa de 10 minutos, e também a redução do tempo de exposição. Redução de tempo de exposição não significa redução de jornada de trabalho, é redução do tempo de exposição àquele trabalho penoso. E hoje, em torno de 25% da força de trabalho ligada aos frigoríficos, especialmente ao setor avícola, 25% dessa força de trabalho está doente. Ou está doente trabalhando dentro da fábrica, ou está doente afastada da Previdência Social, ou está doente desempregada, que não consegue mais voltar ao mercado de trabalho. Isso aí dá mais ou menos hoje 250 mil trabalhadores, somente no setor avícola. A maioria mulheres. Os mutilados aí, 52% são mulheres. Então é um caos, e esse problema, inclusive, vai trazer problema econômico para o país, porque os países importadores de frango, eles perderam o seu mercado interno, a sua produção interna para o Brasil, devido ao preço que é produzido o frango brasileiro, a carne brasileira. E esse pessoal está retalhando, inclusive lá fora, a carne brasileira, denunciando as doenças do setor. O Brasil quer ser um país desenvolvido, e com certeza vai chegar lá, já está bem próximo. Mas país desenvolvido com trabalhadores doentes e tristes não é um país desenvolvido, é simplesmente um país rico. Essa é a diferença. Outro tema ligado à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras é a humanização das perícias médicas. No dia 20 de setembro, será realizada uma audiência pública em Brasília e a direção da CUT reforça a importância da participação de todos. A gente convoca então os companheiros a estarem lá no dia 20 de setembro, já de manhã, 10, 11 horas da manhã, a gente está pensando em fazer uma corrida pelos gabinetes dos deputados, convidando os deputados, é uma comissão bem grande, é a CETASP. É muito grande, eu não lembro exatamente agora o número de deputados que participam dessa comissão, então é super importante a gente chegar antes, fazer uma corrida, ver se o deputado está lá, convidar o deputado para participar e durante a audiência pública, na sala que vai rolar a audiência pública, é importante a gente ter base, né, a base toda vestidinha, com a camiseta da CUT, lá fazendo torcida, fazendo perguntas, eu não sei se vai ter um momento, mas provavelmente tenha, em que as pessoas, normalmente como é que funciona a audiência pública? O deputado que coordena a comissão, ele abre a audiência, ele coloca qual é o objetivo da audiência e é dada a palavra para os convidados que vão lá, são as pessoas que vão lá fazer o tema, e no caso a gente vai falar sobre denunciar a questão da humanização nas perícias, discutir o que faz o perito, a gente não quer brigar com os peritos, mas a gente quer discutir o código de ética médica, a gente quer garantir que o segurado se sinta tranquilo a hora que ele entra na salinha para ter ou não concedido o seu benefício. Enfim, é isso que a gente quer fazer o debate lá no dia 20 de setembro. E aí fala normalmente os convidados e os deputados falam muito, se estiver bastante cheio, né? Então, se a audiência for bastante concorrida, com muito público, os deputados todos irão, porque é super importante para eles também dar visibilidade para os estados deles. E a ideia é que no final, se a gente conseguir fazer uma coisa muito bem debatida, a gente está pensando em levar segurados, convidamos o presidente do INSS, convidamos o ministro, convidamos pessoas especialistas na área, estudiosos da área, pesquisadores da área, e segurados para participar da audiência. Então, se o resultado, o caldo do final dessa audiência for bastante positivo, há a possibilidade de a gente pensar em pedir à Câmara que abra uma CPI para avaliar e para investigar se temos ou não problemas dentro das perícias médicas do INSS. A classe médica, sem dúvida alguma, ela está preocupada nas suas condições de trabalho. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque uma coisa que nós prezamos muito é a nossa autonomia. Autonomia de pensar, de ter uma relação humanizada com o paciente, de oferecer o maior, tudo que nós podemos fazer para ajudar um paciente. No entanto, quando existe uma posição então, de perito, ele se torna um funcionário do Instituto Nacional de Seguro Social, né, para permitir que o trabalhador, o segurado, ingresse ou não
no sistema para concessão de benefício. Então, uma conclusão, uma avaliação do perito é uma avaliação que redunda numa concessão ou não de benefício, isto é, dinheiro, né? Então, eu acho que os peritos deveriam, né, discutir, participar vivamente dessa discussão, desta audiência, inclusive, porque muitas questões importantes vão ser tocadas, vão ser discutidas. Então, para que serve o INSS? Né? É para proteger os trabalhadores. Será que ele está protegendo os trabalhadores nos momentos em que os trabalhadores necessitam, previstos inclusive em legislação? Será que o INSS está cumprindo a lei, inclusive? Então, eu acho que os peritos deveriam realmente participar, porque eles podem, inclusive, avaliar se as condições que o INSS lhes tem dado são adequadas. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região emitiu nota oficial condenando a proibição do uso de celular nas agências e no autoatendimento. Os dirigentes consideram inútil esta medida do prefeito Kassab de São Paulo e insistem que há meios mais eficientes de evitar os roubos de clientes nas saídas das agências. A Central Unitária dos Trabalhadores da Colômbia e a Confederação Geral do Trabalho da Colômbia denunciam que 60% dos sindicalistas assassinados no mundo são colombianos. Somente em 2011, são 29 mortos por grupos paramilitares. A situação demonstra a clara violação dos direitos dos trabalhadores e que a violência contra o movimento sindical no país continua. As centrais exigem providências imediatas dos governantes. O Ministério do Trabalho e Emprego adiou novamente a obrigatoriedade do ponto eletrônico que evita fraudes no controle de horas trabalhadas. A CUT defende a entrada em vigor no dia 3 de outubro e promoverá ações para discutir o tema envolvendo sindicatos, federações e confederações. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.